Olá, estudante! A aula de hoje abordará sobre a produção de poema. Você será convidado a criar o seu próprio texto poético. Para isso, eu mostrarei o passo a passo que você deverá seguir para se basear e produzir o seu poema. Darei dicas de como planejar, elaborar e reescrever, se for necessário, o seu texto. Vamos nessa? Mas, se você ainda é novo por aqui, aproveita, se inscreva, compartilhe com seus colegas e se você achar interessante essa aula, deixe o seu joinha, ok? Se você chegou até aqui, provavelmente você já deve ter lido diversos poemas, é ou não é? Se você fez isso, já deve ter descoberto que há alguns poemas que possuem uma estrutura mais tradicional, por exemplo, utilizam rimas e uma quantidade de versos fixo para uma estrofe, ou melhor, para as estrofes. E você deve ter percebido que existem poemas que possuem uma estrutura mais livre. Por exemplo, organizam os versos em apenas uma estrofe. E ainda há aqueles poemas que exploram o formato do texto no papel, inclusive o espaço entre as palavras ou as formas e cores que podem adquirir para sugerir sentidos, não é mesmo? Vamos ao planejamento? A arte feita hoje procura eliminar as fronteiras existentes entre a literatura, a música, a escultura, a pintura e outros gêneros artísticos. Veja, seu poema conterá um objeto. E esse objeto tem que ser algo que tenha uma importância para você. Tem que ser algo especial. Como, por exemplo, a primeira bicicleta que você ganhou, um brinquedo que você tinha em sua infância, que era muito importante para você, uma roupa que você vestiu e marcou um momento importante em sua vida, um elemento da natureza, ou um livro que você leu e deixou marcas indeléveis em sua memória. Veja, o objeto escolhido deverá lhe permitir a desenvolver um conteúdo especial para você, um conteúdo importante, como por exemplo, a amizade, o amor, o primeiro amor, a infância ou uma outra fase da vida, falar sobre um ente querido da sua família, certo? Lembre que a voz que fala no poema nós chamamos de voz lírica, ou eu lírico, ou voz poética. Você poderá escolher tanto em primeira pessoa, como fez Matilde Rosa Araújo no poema Um Amigo, ou em terceira pessoa, como fez Lena Jesus Ponte em seu Haikai. Imagine o seu eu lírico. Pense nele com bastante atenção. O que ele deverá destacar? Uma experiência ou um sentimento, como fez Ivan Junqueira em seu poema O Aeroplano? Ou o seu eu lírico focará em uma temática, como fez Sérgio Caparelli? Em curtos períodos artísticos, a rima foi considerada um elemento indispensável na produção da poesia. Hoje, são valorizados tanto os poemas que possuem rimas, quanto os poemas que não possuem rima. Quando o poema não possui rima, nós chamamos de poemas com versos brancos. A rima é um recurso importante para a sonoridade do poema, certo? Precisamos admitir, importantíssimo. Porém, você pode utilizar outros recursos também, como, por exemplo, a repetição de palavras, o uso de termos com sons semelhantes. Você pode utilizar refrão. E o que é mesmo refrão, professora? É um ou mais versos que se repitam no final da estrofe, como fez Cecília Meirelles em seu poema As Duas Velhinhas. Os poemas podem explorar o espaço, a relação entre o espaço em branco na página e as letras impressas,
como fez Arnaldo Antunes no poema Sem Título. O poema também pode explorar as cores no fundo e nas letras, como fez Fábio Bahia em seus poemas Visual. Além disso, o poema também pode explorar formas e figuras ligadas ao tema que está abordando, como no poema Lixo, Luxo, de Augusto de Campos. Pense como vai ficar o seu poema na página, o tipo da letra que você vai utilizar, a escrita, se você vai escrever na horizontal, se vai utilizar um fundo colorido ou não. Agora, chegou a hora de colocar a mão na massa. Deixe o ser criativo e inventivo que existe dentro de você aflorar neste momento. Então, vamos lá. O primeiro passo, reflita sobre os motivos que levaram você a escolher esse objeto. A função que esse objeto possui no dia a dia e o sentido especial que ele pode ter. Pensou? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, faça uma lista com palavras que podem ser associadas a esse sentido. Uma lista com 10 palavras, 15 ou 20. Feito isso, o terceiro passo é, usando alguma das palavras dessa lista, crie versos que incluam esse objeto em uma situação que emocione o leitor ou desperte a imaginação. Quarto passo, procure trabalhar a forma do seu poema. Você pode escrever quantos versos você quiser e organizá-los em uma ou mais estrofes. Explore a sonoridade dos versos, tentando usar algum recurso que os torne especial. A rima, a repetição de palavras, o uso de termos com sons semelhantes, o refrão. Com o poema pronto, altere o tipo, a cor e o tamanho das letras. Experimente fundos coloridos e escreva em posição horizontal e diagonal. Faça experiências até encontrar os recursos visuais adequados ao conteúdo ou ao sentido que você deseja provocar. Por fim, o sétimo passo. Insira o objeto escolhido. Você pode fotografá-lo ou até mesmo pesquisar imagens na internet. Chegou o momento de avaliar e ver se há necessidade de você reescrever ou não. Para isso, responda sim ou não para as perguntas que eu farei neste momento. O poema usa a linguagem verbal e insere um objeto? O leitor consegue criar um sentido para o poema e para a presença do objeto? O poema está organizado em versos e estrofes? Uma ou mais? O poema utiliza recursos sonoros? Os recursos visuais do poema são criativos? A escolha dos recursos visuais revela uma intenção, isto é, a busca de provocar um efeito específico? A produção revela capricho? Feito isso, reflita sobre as suas respostas. Se você respondeu não para as primeiras questões, sabe o que significa? Que você precisa reescrever o seu poema. Porém, se você respondeu sim para as 3 primeiras questões e não para as demais, significa que você precisa repensar, rever algumas coisas do seu poema. Boas leituras, boa produção. Um abraço.